Gente, estou aqui hoje em Alphaville com uma pessoa que eu passei a admirar demais nesses últimos meses. Tem crescido em influência na minha vida, um grande amigo. E ó, eu comi hoje o melhor croque madame que eu já comi na minha vida. Tô aqui com ele, ó. Olá pessoal, gente, o Vic Vanilla é um grande amigo. Vic Vanilla rebate as declarações feitas pela viúva do Daniel Mastral, que veio a público e disse que seu esposo e Vic jamais foram amigos. Vic Vanilla diz que ela está nos braços do inimigo e que, de fato, Daniel e ele se tornaram, sim, grandes amigos. E ainda acrescenta dizendo o seguinte, que ela está com inveja do amor que existia entre Vic e Daniel Mastral. Bom, não esqueçam de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho das notificações, optando por todas as notificações, porque fazendo assim, você ajuda no engajamento do nosso canal aqui no YouTube. Em relação ao Vitor, gente, é isso que eu queria também falar pra vocês, é o seguinte, ele, de alguma forma, encontrou o celular do Daniel. A maioria aqui já conviveu com o Daniel, conhece, e o Daniel trata todas as pessoas muito bem, as pessoas confundem, né? Confundem a educação, a gentileza, confundem com muitos outros tipos de sentimentos, de comportamentos, enfim. E ele falou pro Daniel que ele queria pedir perdão pra ele, porque tinha falado mal dele na internet, e que estava arrependido disso, que ele queria se consertar diante de Deus, né? A palavra que ele usa é Adonai. E o Daniel falou, nossa, aquele Vitor me mandou uma mensagem, e eu falei, como que ele encontrou seu número? Eu não sei se depois ele falou pro Daniel. Naquele momento, nós não sabíamos. Por fim, o Daniel, eles combinaram uma chamada de vídeo pra se conhecerem, pro Vitor falar também algumas coisas. Ele falou que ele queria fechar o templo, falou que ele precisava de conselhos do Daniel, que ele precisava de uma oração, de uma direção, porque ele não sabia como sair daquilo. E isso já faz muitos meses, e o Daniel não queria, assim, não queria no começo, depois ele não tinha tempo de encontrá-lo, né? E no começo eu ainda falei, amor, não vai, porque, né, já pensou alguém te ver com ele, vai pegar mal, então faz uma chamada de vídeo, pelo menos é mais íntimo. Enfim, como faz muitos meses, e o Vitor todos os dias ele mandava uma mensagem pro Daniel. E o Daniel respondia, às vezes não imediatamente, às vezes nem no mesmo dia, às vezes passavam dias e ele respondia. Mas o que eu quero deixar claro pra vocês é que houve um encontro por insistência do Vitor, porque ele disse que precisava de uma ajuda. Quando ele fala, nós choramos juntos, eu não vi, tá? Eu não entrei na rede social, eu não estou entrando no Instagram, não tô vendo o YouTube, porque, claro que deve estar, sabe, as pessoas se aproveitam das coisas. Por que eu não apareci? Porque eu não tô pronta, gente. As pessoas perderam o Daniel Mastral, eu perdi meu marido, pai do meu filho, meu amigo, meu companheiro, sabe? A gente era muito amigo, e não importasse o que acontecia. No final do dia a gente tava junto, no final do dia a gente tava abraçado, a gente tava resolvendo qualquer coisa, a gente tava assistindo filme, comendo uma pipoca, a gente tava fazendo comida 3 horas da manhã, dando risada, sabe? Então, o Daniel é a pessoa que eu mais amo nessa vida, né? E eu vou honrá-lo, assim como ele é um homem de honra, e ele sempre fez tudo de uma forma honrosa para as pessoas, e é isso que eu pretendo fazer por ele, o meu melhor. Não sei por onde começar ainda, mas o que eu queria esclarecer pra vocês é que esse Vitor tá inventando coisa, eles nunca planejaram nada juntos. Ele tá usando esse encontro que ele pediu pro Daniel ir, porque ele tava precisando de ajuda, ele tá usando isso pra falar que eles eram amigos. Ele tá usando isso pra falar que ele tinha algum tipo de relacionamento com o Daniel que não existe. Existe na cabeça dele, é o que ele tá passando pras pessoas. A viúva diz o seguinte, que Daniel Mastral não era amigo de Vitor Vanilla. Ainda diz mais, que os seguidores de Daniel Mastral não acreditem naquilo que Vitor Vanilla fala a respeito dele com Daniel Mastral. Nossa advogada já tá em contato com ele, tá monitorando isso, e ela pediu, e eu tô passando um recado dela, para que se vocês verificarem qualquer perfil, qualquer coisa que esteja falando do Daniel de forma pejorativa, ou no sentido de que nem disseram que o Vitor ia divulgar o número de celular dele, a advogada já entrou em contato, já barrou isso, né? Enfim, esse tipo de coisa, de pessoas que querem se aproveitar, sinalize pra alguém, fala em grupo, alguém passa pra mim, pra que a gente tome as providências já pra cortar, evitar percutindo. Não confie no que ele fala, porque ele tá se aproveitando da bondade do Daniel, dele ter ido lá, encontrado, ele se dispôs a orar por ele orou por ele levou óleo de unção, ele me mandou um áudio quando ele saiu de lá, amor, olha, ele me parece que é um menino bom, eu orei por ele, eu ungi, nós choramos, ele chorou, foi alguma coisa assim que ele falou, não foi nós choramos, quem falou nós choramos foi o Vitor, ele falou, ele chorou, então ele foi porque ele, e assim, depois, né, que ele viu que pegou mal na internet, as pessoas rechaçando ele, não acredito, mas que o Daniel foi lá, ele falou, olha, era o que Jesus faria, eu fiz aquilo que Jesus faria, assim como Jesus foi condenado, né, por curar um leproso, por ir lá onde estava uma prostituta, por se envolver com pessoas doentes, por curar no sábado, agora estão me rechaçando porque eu me encontrei com uma pessoa que eu achei que eu devia levar a verdade do Senhor, levar uma oração, e ainda ele me falou assim,
eu tô sendo o Zit na vida dele, assim como o Zit foi na minha vida, eu tô sendo o Zit na vida dele. Então era assim que ele pensava. Ele não pensava em se unir com o Vitor, ele não pensava em fazer nada, nenhum tipo de sociedade, nenhum tipo de curso, nem nada, gente, nada, absolutamente nada. Se vocês virem isso, por favor, olha, respondam, sabe? Não, Daniel já falou que não, isso nunca ia acontecer, mas na verdade ele nem mencionou, gente, ele nem mencionou, porque não era esse o projeto do Daniel, não era outro senão os Guardiões. Isso foi um projeto de Deus pra ele. Vitor Vanilla, quando soube das declarações da viúva de Daniel Mastral, ele resolveu então rebater as declarações e outra coisa. Ainda fez algumas revelações a respeito da vida e do convívio da esposa da viúva com Daniel Mastral. Antes da gente começar a nossa live falando sobre as recentes declarações da suposta, né? Suposta não, eles se casaram, da atual esposa, né? Mesmo que tenha sido por uma fragilidade do Daniel ter se envolvido com essa moça, que é mais voltada, né, à esquerda, esse pensamento mais feminista. Eu acho que ela também enfrenta o luto dela, né? Ela tem o filho dela pra criar, mas ela tá confusa, tá? Ela já tá no braço do inimigo, ela já não sustenta mais a verdade do Daniel, tá? Eu não vou falar aqui da índole dela, né, pelo menos por enquanto, mas ela tá confusa, ou tá com medo, ou tá sendo paga, não sei. Tô pedindo a Deus nesse momento, eu tô fazendo esse voto ao Senhor que eu seja incapaz de proferir uma mentira. Que Deus me mate, que Deus acabe com a live, destrua tudo, não sei. Eu confio nas suas forças pra evitar que eu fale alguma mentira ou alguma coisa desnecessária. Que só saia da minha boca as palavras do fogo, as palavras da verdade, as palavras que vierem do Senhor. Eu já falei de como eu conheci o Mastral, de como a gente desenvolveu a nossa amizade. Eu já postei também as nossas conversas, mensagens e áudios na minha plataforma fechada, que é o Círculo, né? Eu não pude colocar isso em rede aberta, porque senão minhas redes seriam derrubadas, porque eu falo o nome de pessoas, de grupos, de organizações, então eu não posso postar a público, mas eu tenho certeza, com fé no nosso Senhor, que em breve essas conversas, esses áudios vão ganhar a internet e vão se espalhar, né? Eu não posso fazer isso na minha rede, gente, então eu peço para todos que forem da nossa plataforma, da nossa fraternidade, as conversas já estão lá, que vocês possam espalhar os áudios e as conversas que eu tive com o Mastral, tá? Bom, pra gente começar aí dando a resposta para essa atual esposa do Mastral. E por que eu coloco esposa entre aspas, tá? Porque o Mastral, em conversa conosco, na própria mesa do restaurante, declarou que a sua esposa legítima, aquela que tem que está no coração dele e por qual ele derruba lágrimas ao falar, é a Isabela Mastral, que é a que, infelizmente, teve aquele fim trágico. Essa era a esposa do Mastral. Então, essa era a mulher que, quando ele falava, a voz embargava, o coração se retorcia, quando ele falava dela, quando ele falava do filho. Não estou desmerecendo a atual esposa, tá? Estou dizendo que no coração dele, perto do que eu conheci dele, perto do que a gente caminhou juntos, né? A esposa dele, do coração dele, era a Isabela. Quando ele falava, a voz embargava, o coração já moía, e a gente sentia que ele já virava outra pessoa ali. Aquele homem corajoso, grande, forte, que a Raquel viu também, um homem de quase 2 metros de altura, ele se colocava em choro quando ele falava dela. Pra nós, eu já tenho essa ciência de que a verdadeira esposa do Mastral era a Isabela, e essa atual esposa do Mastral, ela chegou em 2022 na vida dele, tá? Chegou como uma namorada, e o Mastral tava ainda de luto, tá? O luto demora anos, gente, então o Mastral ainda estava muito fragilizado, muito sentido, muito comovido com tudo que aconteceu com a família dele. Ele estava em alta exposição na internet, precisando de um ombro amigo, precisando de uma pessoa, de uma mulher que cuidasse dele, que tomasse conta das redes dele, de tudo que era dele. E aí ele encontrou essa Daiane Ueshi, né? Se eu não me engano é esse o nome dela, Daiane Ueshi, ou Daiane Ueshi. Eu não sou de expor aqui pessoas, né? Principalmente as pessoas que não têm muito caráter, que falam dos outros pelas costas, né? Que traem o próprio marido. Mas eu tenho que falar aqui, porque ela falou da gente, ela falou do Mastral também, tá falando em verdades. Eu, como testemunho ocular, eu tenho que me posicionar. Então o nome dela é Daiane Ueshi e ela é uma terapeuta holística. Ou seja, ela não segue muito a Bíblia, né? Ela segue mais esse viés mais místico, esse viés mais esotérico, e tá tudo bem, né? Eu também gosto muito, né, desse lado esotérico e tal, mas não é como o Mastral via diretamente as coisas, né? O Mastral, ele era cristão, ele poderia conhecer muito de terapia holística, de esoterismo, mas ele se definia como cristão. Essa Daiane Ueshi não sei que religião ela é, ela tinha, parece que, alguma ligação com o islamismo, chegou a defender o Hamas em alguns podcasts, outro segmento, não era cristã como o Mastral, isso eu digo com certeza, vocês podem assistir os podcasts, talvez seja isso que ela queria, né? Quando ela começou a falar de mim na internet, talvez ela queria essa exposição, então tô falando pra vocês assistirem, tá? Tô dando a exposição, o palco que ela quer, já que ela quer atenção, né? Já que ela quer a atenção através da morte do marido, né? E pra mim, gente, relação não é só papel, não é só igreja, tá? É coração. Em 2 anos, não se forma uma aliança assim como ela diz ter com ele, tá? Eles tiveram um filho juntos, um neném que tem 1 ano. Eu fui o primeiro que defendi a criança nessa situação toda, tá? Foi o que eu mais me preocupei quando ele morreu, foi com o filho, porque é o filho que tem os direitos autorais dos livros, né? Não a editora, que o Mastral tava brigando, não o advogado que tava perseguindo o Mastral, falei isso na minha live do YouTube. Mas ela, eu tenho minhas suspeitas. Então ele conheceu ela há 2 anos, em 2022, né? Ele estava num momento de muito fragilizado, ele falou isso pra mim e pra Raquel, inclusive na mesa. Ele falou assim, olha, um homem tem suas necessidades,
só Deus pode me julgar, né? Eu não ia ficar viúvo para sempre, eu queria tirar isso do meu coração. E conheci a Dai. E a gente começou a se relacionar. Ele não falou nada contra ela, mas dava pra ver pela voz dele, pelo sentimento dele, que não tava casando muito bem as ideias também. E a gente conversou sobre isso durante horas, foram mais de 4 horas de conversa, e depois a gente foi atirar, e ele continuou conversando comigo no clube de tiro. E, gente, assim, a gente não atira com quem a gente não confia, tá? Isso é uma premissa básica do mundo dos atiradores, quem é atirador sabe disso também. A gente não atira do lado de uma pessoa que a gente não conhece ou que a gente tem algum tipo de desconfiança. Eu vou deixar isso registrado, tá? Como atirador, como uma pessoa que foi treinada por uma agência de inteligência, uma pessoa que tem um treinamento com armas. Quando a gente atira do lado de alguém que a gente não conhece ou que a gente desconfia, a pessoa capta a nossa forma de segurar a arma, o nosso saque, o tipo de bala que a gente usa, o tipo de arma que a gente usa, o tipo de armamento que a gente usa, como a gente se protege, como a gente atira, né? A pessoa sabe o nosso nível de atirador. Então a primeira premissa de um atirador, e todo mundo que tem CAC, todo mundo que passa por um treinamento sabe disso, é que você não atira do lado de alguém que você não confia. O pacto entre dois homens é feito com uma arma na mão. E lá ele conversou mais comigo também, ele tratou a Raquel de uma maneira sublime, parecia um pai, né, Raquel? Sim, alguém nunca me tratou com tanto carinho, gente. O pouco que eu conheci do Daniel foi suficiente pra conhecer a pessoa dele. A gente não tinha muitos anos de amizade, a gente começou a se falar há alguns meses, né? Que a Daiane falou que a gente não se falava, não, a gente se falava mais de alguns meses, né? Não é tanto quanto anos, nós não temos uma relação assim de anos. Meu amado, minha amada, eu não sei se vocês irão concordar comigo, preste bastante atenção. Dentro daquilo tudo que Vitor Vanilla já falou, a impressão que eu tenho é que Daniel Mastral estava precisando desabafar com alguém a respeito da vida dele pessoal, a respeito da vida dele com a esposa. A impressão que dá é isto, porque veja só, ele não tinha anos de amizade com Vanilla, segundo Vanilla. Eram meses. Agora, foram se encontrar, ele fala da vida dele com a esposa, segundo o que Vitor Vanilla está falando. Foram praticar tiro, ao alvo, chegou lá, continuaram com a conversa e Daniel Mastral continua falando da sua vida pessoal, da sua vida com a sua esposa, entendeu? Parece que o homem, segundo Vitor Vanilla, precisava desabafar com alguém, meu amado, minha amada, algumas coisas a respeito de sua vida e algumas coisas a respeito da sua vida com a sua esposa, meus amados e minhas amadas. Que coisa, hein? Poucos meses de amizade já foi suficiente para confiar ao ponto de falar algumas coisas que vinha acontecendo na vida de Daniel Mastral, na questão mais íntima, de maior intimidade. Eu não sei se vocês concordam. Mas nós passamos por tanta coisa juntos, a nível de ameaça, de seitas e de todo esse tipo de coisa, que a gente desenvolveu uma conversa muito profunda que ela jamais poderia compreender, porque ela não é do nosso meio, tá? Ela nunca pertenceu ao satanismo, ela nunca pertenceu ao ocultismo, ela não sabe nada disso. Ela é uma lacradora feminista, né, que já usou o Mastral de trampolim pra aparecer em vários podcasts, e agora, né, ela tá reaparecendo. Só que as redes sociais do Daniel mesmo, ela ainda não liberou, e ela tem a chave. Então, assim, conheço o Mastral há alguns meses, que eu venho trocando informações com ele, mas foram de muita intensidade. E quando a gente se encontrou também, demorou horas o nosso encontro. Eu fui de manhã pra Alphaville, voltei tarde da noite. Ele tinha separado o tempo, né? O dia pra ficar Separou o dia pra ficar com a gente e com muita comoção, com muito espírito. Assim que a gente chegou na lanchonete, ele já se pôs a chorar, lembra quando ele... Ele levantou e abraçou primeiro o Vitor. E aí eles se emocionaram lá, eles conversaram por horas. Eu fiquei acompanhando, eu vi. A minha discussão com o Mastral, gente, e vocês vão poder ter acesso, tá? Porque eu vou liberar a minha conversa e os áudios pra todo mundo. Mas a minha discussão com o Mastral era eu chamar ele de pudim de leite e ele me chamar de satanista de TikTok. Esse era o nível. E aí, ele mesmo fala no texto lá do WhatsApp, ele vai falar assim, irmão, o que a gente se atacou não é nada perto do que outros pastores, outras lideranças evangélicas me atacaram, né? Que nem eu falei, do próprio pastor Caio Fábio, que atacou ele de uma maneira muito particular, muito íntima. Então essa Daiane Ueshi, que tá falando besteiras do nosso relacionamento, do meu relacionamento com o Mastral, realmente, Dai, eu tive alguns meses de contato com ele, me encontrei com ele durante horas, só que eu não sei se você tem alguma inveja, alguma coisa do tipo, você tem que melhorar a sua relação com você mesmo. Você me parece uma pessoa que tem um certo abandono parental, uma pessoa que passa por algumas tristezas. Pra você se envolver com isso que você se envolve, de ideologia de esquerda, de defender islamismo, né, radical, né, pra você defender esse tipo de pauta aí, dá pra ver que você não tá de acordo com a filosofia do Mastral. Você fez uma live recentemente, inclusive falando assim, esse Deus Adonai. Né? Você falou assim, eles chamavam o Deus do mesmo Adonai. Não é o mesmo Adonai. Adonai é o único, Adonai
É o primeiro. Na conversa ele não falava muito dela. Não, falou Um pouco pouca que coisa. falava, não querendo julgar ela e tal, mas ele falou brevemente que não era de acordo com o segmento dela, mas só falou isso, brevemente. Brevemente. Ele não falou de Daiane. Não era a pauta da reunião. Na verdade, é muito desnecessário nesse momento aparecer querendo formar briga. E inclusive, ela censurou as redes do Daniel, tá? Se vocês querem saber mais como o Daniel me amava e como eu amava ele, né? Porque foi muito intenso. Porque encontro, quando é Deus que coloca esse encontro pra acontecer, é muito intenso. Não é um encontro que você encontra pela carne, é um encontro que você tem pelo Espírito. O meu encontro com o Daniel Mastral foi pelo Espírito, não foi pela carne. Então foi muito profundo. Foi profundo de uma forma que ela não teve com ele. Por isso que ela tá falando besteira na internet, que eu nem conheci o cara, que eu tô me promovendo. Se eu quisesse me promover com a imagem do cara, eu adotaria esse posicionamento de vitimista, de esquerdista, porque é isso que tá em pauta na internet, é isso que tá fazendo sucesso. Ser o esquerdista, vitimista, que foi suicídio. Não foi suicídio, tá? Deixo isso bem claro aqui pra vocês. Ele tomou o ato que ele tomou naquele lugar, naquela data, ele tomou aquela atitude porque ele estava sendo imposto de forma coercitiva que ele fizesse isso, tá? Isso está relatado lá nos meus áudios, na minha conversa do WhatsApp com o Daniel. A única pessoa que o Daniel confirmou confiança, né, foi o próprio irmão. Só ele. Só confirmou. E quer saber de uma coisa? A lanchonete é New York Café, tem câmeras lá. Vocês vão ver ele me abraçando, pegando minha mão, chorando. Peçam lá, é o New York Café, na entrada de Alphaville. Então, assim, é uma pessoa que eu não confio, essa Dai, o Ex, saiu do nada, já fez podcasts aí falando sobre feminismo e não sei o quê, toda terapeuta holística, toda místicazinha. Hoje em dia a gente sabe que tem uma esmagadora quantia de terapeutas holísticas saindo do bueiro, tá? Sem noção nenhuma do que é a vida espiritual, falando um monte de groselhas. Eu tô nisso há mais de 20 anos, eu já vi muita gente falando besteira sobre vida espiritual, besteira sobre terapia holística. Tem que tomar muito cuidado com as pessoas que põem a mão na sua cabeça, que mexem com a sua energia. Uma terapeuta holística, de fato, não estaria pisando em cima da memória do marido, tá? Não estaria fazendo isso mesmo. Você tem um filho pra criar, toma vergonha na sua cara, sai desse viés esquerdista que você tá, seja pela família, seja pelo Senhor teu Deus, que é o mesmo Deus do teu marido, tá? É isso que eu falei pra essa mulher, pra essa atual esposa do Mastral, porque hoje é assim, né? Firma uma aliança ali, vai na igreja, casa no cartório, é esposa. Não, esposa é quem mora no coração de fato. É isso aqui, é quem tá do lado, é quem tá reafirmando, é quem tá comprovando. A Raquel nunca me deixou ir sozinha pra lugar nenhum, porque ela é sempre minha testemunha ocular de tudo que a gente conversa, tudo que a gente, enfim, trabalha aí nas redes sociais. Isso é esposa, tá? Agora, o marido morrer e já sair se promovendo na internet, falando mentiras, isso pra mim é mau caratismo. Você tem um filho pra criar, acorda, tá? Porque senão vão pegar os direitos autorais dos livros que é pra ficar com o teu filho. Não é seu, é do teu filho, diga-se de passagem. Ele é o herdeiro, você não é herdeira de nenhuma, é o seu filho, tá? Então, é isso que eu tinha pra dizer dessa terapeuta holística aí, feminista, que tá falando besteira sobre o Mastral. O Mastral servia o Deus de Israel, o Mastral servia Adonai, que é uma palavra que essa Daiane aí não consegue falar, é Adonai, ela não consegue falar Senhor, ela não consegue falar Deus, ela não consegue falar Adonai, ela não consegue falar El Shaddai, ela não consegue. Porque só aqueles que habitam no espírito de Adonai podem falar o nome dele. Eu quero que uma série de maldições caia sobre mim se eu estiver usando errado o nome de Deus aqui, e usando de forma errada o nome de Adonai, tá? Eu quero que ele me destrua com uma série de maldições se eu estiver usando o nome dele em vão, tá? Então você se dobra ao Deus de Israel, você dobra seus joelhos, você meça sua língua pra falar do Daniel Mastral, tá? Não é 2 anos que firma uma relação, tá? Não é em 2 anos que você vai saber tudo do que a gente passou dentro de ordem secreta, não é em 2 anos que você vai saber de como a esquerda age no país. Eu sabia, o Daniel sabia também, do terrorismo que acontece, nós sentimos na pele, então você meça suas palavras pra falar de mim, porque você nem me conhece. Graças ao bom Deus, inclusive, tá? Porque se eu tivesse tido tempo, o Daniel teria falado, se separe dessa mulher. Se separe, porque os olhos dele não brilhavam quando falava de você. Agora, quando falava da Isabela, ele soluçava, o coração embargava. Você estava com ele, mas você não estava em união com ele. Entende? Uma coisa é a gente andar do lado da pessoa, outra coisa é a gente caminhar com os próprios sapatos da pessoa, vestir a própria pele dela. E você não fazia isso, porque se você fizesse, você não estava dando essas declarações erradas na internet. E vou além. Você reative os perfis do Daniel Mastral. E eu quero os últimos stories, meu com ele. Ele cantando comigo, ele brincando comigo. Aliás, os seguidores do Mastral, vigiem. Porque os seguidores do Mastral que estão comigo agora, vigiem, tá? Queria que vocês tivessem salvado os stories dele. Infelizmente eu não sei quem pode ter salvado. Mas se tiver alguém aí que salvou os últimos stories do Mastral, coloca aí pra gente. Você viu que ela sorriu no pronunciamento? Claro, né? Claro. Tá enviesada. Ou essa mulher tá recebendo dinheiro de esquerda, ou essa mulher tá querendo se promover pra canal de esquerda, porque agora são eles que são dono da bola na internet. Estão querendo aparecer, vai aparecer como vítima. Mulher nem conhecia o Mastral, tá com ele há 2 anos, ele não levava ela em consideração, não mais que a última esposa dele. Então assim, ela vai falar o que ela quiser, né? Cabe a vocês defenderem a verdade. Bom, não esqueçam de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho das notificações, optando por todas as notificações, porque fazendo assim você ajuda no engajamento do nosso canal aqui no YouTube.